Olá, amigos. Bem-vindos a mais este encontro do Aulas da Vida. Eu sou Alcides, mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos juntos. É um prazer e uma alegria estar aqui. Neste mês, falaremos do tema O Cristo Consolador. E hoje faremos algumas reflexões sobre o subtema Os Deserdados da Terra. Sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos são oferecidos maravilhosamente pela doutrina espírita. Sempre é uma alegria estar junto, conversando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. E por isso, voltamos o nosso pensamento ao Mestre, que nos abençoa, que inspira e que todos nós possamos sentir o seu acolhimento, a sua inspiração que nos envolve, para que saiamos deste momento de reflexão mais inspirados, mais renovados e mais dispostos às mudanças que são tão essenciais em nossa caminhada. Que a luz do Evangelho possa penetrar o coração de cada um de nós, deixando um rastro de esperança e fé. Bom, amigos, nós vamos recorrer aqui como fonte para a nossa reflexão o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra central em termos dos aspectos morais da codificação. O Consolador inicia com considerações sobre o jugo de Jesus. Esse jugo do Mestre, o jugo do amor, da caridade, da humildade, que é suave, é o fardo que é leve, em oposição às ilusões, pela vaidade, pelos prazeres, pelo egoísmo, pelo orgulho, que nos comprometem e nos levam por caminhos largos, portas largas da facilidade e dos prazeres. Ao passo que o fardo de Jesus, embora para muitos pareçam um fardo pesado, um fardo difícil, quando nós realmente mergulhamos na experiência do Evangelho e naquilo que realmente ele nos entrega, nós nos entregamos também à força do amor. Quando vamos descobrindo a humildade como esse recurso protetivo, como o recurso da maior fortaleza. Vamos percebendo que aí está mesmo toda a fonte da consolação. Como Kardec escreve para nós na abertura deste capítulo, o Consolador Prometido, é o Mestre mesmo a nós que prometeu: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, porque tomem o meu jugo. O meu jugo é: aprendei de mim, compreendereis o descanso, o consolo para as vossas almas, porque longe disso, longe desses valores que Jesus nos apresenta no Evangelho, estaremos semeando ilusões. Estaremos, sim, contribuindo, construindo edifícios muito frágeis. Estaremos construindo com bases muito oscilantes sobre bases pouco sólidas. Estaremos, enfim, semeando para o futuro somente amarguras, lágrimas e dor. Mas, quando descobrimos a sementeira de luz que Jesus nos propõe, servindo, amando, compreendendo, perdoando, estudando,
nos enriquecemos interiormente dos valores do Espírito. Vamos semeando para o futuro, para mais bênçãos, mais frutos de uma vida abundante. E assim estaremos experimentando toda a grandeza do Cristo Consolador. Enquanto mantemos apenas no campo das ideias, dos sonhos, não vivenciamos, nós não experimentamos toda a grandeza de Jesus. Só quando nós realmente nos propomos a viver com Ele, a viver com o Cristo, fazemos mais leves os nossos passos, mais luminosos os nossos caminhos, é que nós vivenciaremos toda a grandeza desse amor de Jesus, desse amor que Jesus nos fala. Desdobramos-nos mais aqui para algumas reflexões sobre a nossa relação com esse Cristo Consolador, o Espírito de verdade. E ele nos diz: eu venho instruir e consolar os pobres deserdados. Pensando em termos materiais, pensamos nos deserdados do mundo. Quem são eles? Naqueles que passam por aflições, naqueles que sofrem preconceitos, que sofrem exclusões, naqueles que são os aflitos aqui deste mundo. Mas a gente pode também transcender. Vamos transcender pensando no sentido espiritual. Porque, no fundo, se analisarmos com os olhos do Espírito, à luz do coração, veremos que todo mundo tem aí as suas aflições. Não é verdade? Mesmo aqueles que se aparentam os seres mais felizes do mundo, têm também suas dores, têm suas aflições. A dor, ela não faz diferenciação. Ela vive e habita ali na choupana, como também na mansão. Me acompanhem aqueles que estão nas posições de destaque no mundo, como também aqueles que passam esquecidos, apagados no mundo. A fatalidade que parece conduzir o destino de nossas vidas é resultado tão somente do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, das nossas escolhas. Isso é o que nos diz a questão 866 de O Livro dos Espíritos. A dor, essa mestra divina, nos alcança a todos, mas a questão é como lidar com esta dor, como conviver com ela, aprender com ela, sem perder a fonte de esperança, de consolo no coração, sem nos sentirmos deserdados. Aqui está a chave. Pobres deserdados, como não sermos pobres deserdados, ainda que o mundo não tenhamos recursos materiais, ainda que vivêssemos totalmente na pobreza do mundo. Como não nos sentimos pobres deserdados? Em sentido espiritual, porque em sentido espiritual é sempre possível sermos ricos, porque no sentido espiritual, aprendemos com os próprios espíritos no Livro dos Espíritos, que dizem: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Atentem, menos necessidades. Essa é a questão 926 que nos traz essa informação tão preciosa. O mais rico é aquele que precisa de menos. É aquele que precisa de menos para ser feliz. São aqueles que aprenderam a encontrar a sua felicidade real nos valores espirituais, no bem, nos sorrisos que semeiam,
no conhecimento que encontram, no amor que espalham aqui e acolá, na esperança que levam de volta a um semelhante desesperado. Enfim, quem estará impossibilitado de ser rico? Ninguém. Nesse sentido, então, está aqui a primeira e uma das mais importantes fontes de consolação que Jesus nos apresentou. Vem nos resgatar. Nós não precisamos ser pobres, deserdados, porque não estamos deserdados. Não estamos. Nenhum de nós está abandonado. Ainda que as condições da vida material sejam as mais difíceis, as mais ásperas, na carência de recursos materiais, na carência de saúde do corpo, na carência de apoio. Seja como for, nós não estamos impossibilitados de sermos ricos em espírito. Não precisamos ser pobres, deserdados. O tema que vamos conversar é um dos mais consoladores. Vamos falar justamente sobre o Cristo Consolador, sobre a grandeza desse Espírito, a importância dele em nossas vidas, em nossa trajetória espiritual. Como sabemos pelo Espiritismo, Jesus assumiu há milênios incontáveis perante o próprio Criador a incumbência de conduzir todo o processo evolutivo do orbe terreno. Sobre a sua tutela, a tutela do amor, somos bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. Aqui buscamos avançar e compete a cada um de nós trabalhar. Então, é realmente quase impossível, muito difícil, colocar ou traduzir em palavras a importância desse espírito em nossas vidas. Aqui, especialmente realçando esse aspecto de sua missão, do seu evangelho, o aspecto consolador. Falar, pensar em Jesus é sempre preencher os nossos corações de muita esperança, de muita fé. É sempre deixar de nos envolver pelo amor, pelo anseio de servir, pelo anseio de amar, de compreender. Quando vamos realmente nos sintonizando com Jesus, é isso que vai se operando em nosso mundo interior. Estamos a falar de um amor tão grande, de uma expressão tão imensurável de misericórdia, refletindo a própria misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. E não se contentou Jesus em vir ter conosco há 2000 anos. Ele, no entanto, veio, ele próprio, em pessoa, o próprio governador espiritual do planeta. Ele veio ter conosco, expressando a grandeza do seu amor, do seu carinho para conosco, mas ele não se contentou com isso. Em ter estado aqui conosco e ter se convertido neste Cristo Consolador, nessa fonte inesgotável de consolação, de força para nossos corações. Ele então enviou uma outra fonte, ele enviou-nos um outro Consolador, como ele mesmo prometeu lá no Evangelho de João. Os enviarei um outro Consolador, que estará sempre convosco, disse ele. Não que em alguns momentos ele tenha nos deixado, que tenha não estado conosco. Ele sempre esteve. O seu espírito, as irradiações do seu espírito sempre têm nos alcançado, como também acontece
nesse segundo momento, nesse segundo Consolador, ele se faz mais presente de maneira mais direta, assim como se deu quando encarnou entre nós. Ele envia-nos, portanto, o Espiritismo, que é a verdade, que é o resgate da própria mensagem e da pureza, da beleza, da grandiosidade do Evangelho, preparando-nos para novos horizontes, para novos tempos. Falar em Espiritismo é falar do Evangelho, é falar de Jesus, que volta ao mundo em suas lições agora esclarecidas e desenvolvidas pela luz do Espiritismo. São ideias, são novas informações esclarecedoras que nos ajudam e nos fortalecem na caminhada. Falar de Espiritismo é também falar de Jesus, porque ele preside o advento do Consolador. Ele preside o advento da doutrina espírita, enquanto Espírito de verdade. O Mestre sempre esteve conosco, mas a partir do Espiritismo nós o vemos ainda mais próximo de nós, porque o Espiritismo nos explica quem é de fato Jesus, qual é a sua missão, como interagirmos com ele pelas leis espirituais que o Espiritismo nos revela. A gente vai sentindo o Mestre cada vez mais vivo, cada vez mais presente, mais junto de nós na caminhada espiritual. Essa falsa sensação de desamparo que o Espiritismo e que o Evangelho vem destruir, mostrando que estamos cercados de apoio em todas as partes, por espíritos amorosos que nos acompanham, nos amparando na trilha evolutiva. O próprio Mestre estende as vibrações da sua misericórdia, nunca faltando os recursos necessários para superarmos as provas que nos são apresentadas. Naturalmente, não atendemos todos os pedidos, todos os desejos, dizem os espíritos, ou atendemos conforme aquilo que é melhor para todos nós, para o nosso progresso, para a nossa felicidade, mas a felicidade real. É preciso entender o papel do Consolador de Jesus e do Espiritismo. Entendermos que ele vem desconstruir as ideias de deserção, porque não estamos deserdados, porque uma vez que caímos nessa postura, nessa visão, acabamos nos sentindo pobres, no pior sentido, pobre de esperança, pobres de ânimo, pobres de alegria, pobres de fé. Porque quando nos desconectamos dessa certeza íntima que a fé nos traz, nós nos perdemos. Nós perdemos aquilo que é o tesouro mais valioso. E aí realmente nós nos tornamos pobres. Não é a carência de recursos. Nós nos tornaremos pobres nos sentidos espirituais. Somos nós mesmos que nos deixamos levar a essa posição. E aí, talvez ficássemos a lamentar, ficamos desesperados quando recobramos esse tesouro precioso da fé, da confiança, do Cristo Consolador. A gente vai perceber que sempre temos que agradecer. Há sempre pelo que agradecer. Há sempre motivos para sorrir. Há sempre o que fazer
para nos enriquecermos de valores materiais, não, se enriquecermos de valores espirituais. Neste momento, amigos, agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam. Em nome sempre do Grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Muito obrigado.